é Kathleen Ramos, eu sou editora-chefe da revista Guia da Farmácia e a gente está aqui para mais um episódio do Guia da Farmácia Series, uma série de reportagens que a gente vai trazer aqui pelo Guia da Farmácia para falar sobre o futuro da farmácia. E para falar sobre esse tema, hoje a gente convidou o Giovanni Coelho, que é CEO da Syntax, especialista em tributação, e ele vai falar justamente sobre tributação e precificação na farmácia do futuro. Tudo bem, Giovanni? Obrigada pela participação. Tudo ótimo, é um prazer estar aqui com vocês. Giovanni, começando a entrevista, eu queria falar sobre essa questão da tributação. Sempre que a gente fala sobre tributação e precificação, é um assunto que, de fato, assusta muito os gestores de farmácia, porque pela complexidade que o assunto traz. Então, eu queria saber, por que esse assunto, quando a gente fala não só no varejo, mas em farmácia, por que ele assusta tanto e como ele se torna mais complexo quando a gente fala em tributação de medicamento? Queria começar por aí. Então, basicamente, né, você que está me assistindo aí, vou explicar um pouquinho aqui. Quando você olha a tributação de forma geral, o que você percebe? Que é muito complexo tudo. Mas por isso que a pessoa tem que começar a ter o foco. Quando você começa a reduzir, né, o seu foco, você começa a falar assim, qual estado que eu estou falando? Se eu estou falando de São Paulo, por exemplo, São Paulo tem uma regra tributária, Minas tem outra, Rio de Janeiro tem outra. Cada estado tem a sua regra tributária, principalmente de medicamento, que são regras diferentes. Então as pessoas às vezes olham tantas regras diferentes que elas já geram essa antipatia pela tributação e começam a achar que é muito complexo. Mas o meu conselho para todo mundo que está assistindo, é sempre ir por partes. Se você é do estado de São Paulo, tenta focar em como que a regra de São Paulo funciona. Minas já tem outra regra, MVA. Mas como que funciona a regra de Minas? Quando você começa a focar, tudo começa a ficar mais simples. Então flutua mesmo, Giovanni? Então cada estado tem estado que tem tributação mais alta, mais baixa, é isso mesmo? Então basicamente você começa a entender, quando você começa a entender a tributação, você começa a dividir. Primeiro, existe uma tributação federal, que no caso é o PIS e COFINS. Quando a gente foca em medicamento, que é o lista positiva, negativa e neutra. Hoje, quando você olha a CEMED, tem mais de 24 mil itens, né, medicamentos. Somente uns 110 itens lá estão dentro da lista neutra. Todo o restante é da lista positiva e negativa. Então, beleza, segmentando dessa forma, quando é positiva e negativa, só quem paga, positiva ninguém paga, negativa só a indústria. Então já reduziu o foco. Agora, quando você vai falar em ICMS, aí é assim, cada estado define a sua regra. Está lá na legislação federal, então cada governador pode definir a regra do seu estado. Então por isso que tem essa flutuação de estado para estado. Então o primeiro passo é estar atento à tributação que rege no seu estado, certo? Exatamente. Então tá certo. E entre os medicamentos também varia essa tributação? Por exemplo, um medicamento isento de prescrição é diferente de um medicamento que tem prescrição? Isso muda ou não? Vale a mesma regra geral para todos eles? Não, então sempre que você entra na legislação de medicamento, o que você começa a entender? Cada estado pode ter sua regra. Sim. Então vamos pegar o exemplo. Minas Gerais é um exemplo mais simples. Quando você pega Minas Gerais, aí você tem lá um MVA para a lista positiva, outro para negativa, outro para neutra. Então Minas Gerais resolveu colocar a tributação por lista. O estado de São Paulo definiu uma outra regra. Qual que é a regra que ele definiu? PMPF. Então o estado de São Paulo já é mais específico. Por produto, ele define qual é a tributação por produto, quando ele define o PMPF. E é por código, tá? Por código EAN, aquele código de barra. E aí você vai vendo que dentro do mesmo estado, você vai ter medicamentos com o mesmo princípio ativo, com a mesma molécula, mas com regras tributárias diferentes. Então São Paulo acaba sendo o mais complexo do Brasil. E quando o gestor não tem esse conhecimento técnico dessa diferença, por exemplo, do preço de um medicamento para o preço de um produto de higiene e beleza, e ele calcula esses tributos por um feeling, por algo do tipo, qual que é o risco que ele corre nos resultados do negócio? A chance é quase 100% de dar errado, tá? Então a gente começa por aí, né? Por quê? Eu mesmo sou especialista, mas eu não consigo adivinhar a tributação de nenhum produto.
O que eu tenho que fazer? E eu aconselho todo mundo está ouvindo. A ideia é você montar um simulador. Então, quando você monta um simulador, igual a Sintax já divulgou no nosso canal do YouTube, como que funciona um simulador, você basta colocar condição comercial. E a ferramenta já faz todas as contas para você. Você já consegue calcular base de cálculo, ST, o custo, o preço de venda e o lucro. Então não tem saída. Todo dono de farmácia vai ter que montar o seu simulador. Aí ele criando esse simulador, aí ele não tem chance de errar. Ele tem assertividade. E aí o que está acontecendo com os donos de farmácia também? As indústrias têm muitos medicamentos, têm muitos concorrentes, têm muitos genéricos similares, concorrendo com referência. E aí, qual escolher? A dificuldade está aí. E aí você tem que começar, e muitas vezes ele escolhe o preço mais barato e ele esquece do lucro. Tem produtos que, quando você vende um, você precisa vender 5 do outro para dar a mesma lucratividade do primeiro. Então, às vezes, você pode até perder o volume de vendas em 20%, que mesmo assim vai compensar você ter aquele produto do que ter o mais barato. Então, o foco da farmácia, das farmácias, das redes, é ter uma ferramenta que ajude ela a escolher o melhor lucro, o produto com maior lucro. Porque elas estão com dificuldade de escolher isso. E para esse ano, além da alta do preço dos medicamentos que acontece anualmente em abril, a gente deve ter alta do ICMS dos medicamentos. Como que as farmácias, especialmente as pequenas farmácias, as farmácias independentes, podem se preparar para isso? Qual que é o melhor caminho? Então o que aconteceu? O ano passado teve uma queda do ICMS dos combustíveis, aí os secretários da Fazenda se reuniram e falaram, olha, eu acho que o impacto vai ser em torno de 4%, então vamos aumentar até 4% o ICMS. Aí nesse caso, 12 estados definiram e começaram a aumentar. Por exemplo, o Paraná aumentou de 18 para 19, mas teve estado igual o Sergipe que mudou de 18 para 22. E aí o que acontece? Quando o estado aumenta a tributação, se a farmácia for pensar, o que vai acontecer? O estado aumentou a tributação, aumentou o custo dela. Se ela manteve o mesmo preço de venda, diminuiu o lucro. Então não vai ter jeito, vai ter que aumentar o tamanho do bolo. E o tamanho do bolo é aumentar o preço de venda. Então a farmácia vai ter que avaliar esses impactos. E aí se ela deixar para aumentar só depois, começar a pensar demais, aí que horas que ela vai sentir que ela tem que aumentar? Na hora que ela perceber que o resultado do mês anterior foi ruim. Tá? Então os estados estão aumentando por conta disso, ou não, né? Ou o motivo deles não importa, mas o que aconteceu foi 12 estados agora aumentaram o ICMS no Brasil e vai acabar agora, os aumentos vai acabar em março e abril um pouco mais em abril, mas assim, nesses próximos 2 meses vão ter muito aumento. Tá certo, Giovanni. Agora, para finalizar a nossa entrevista, eu gostaria que você falasse um pouco do seu livro, que foi lançado no ano passado pela Contento. Fala sobre... Ele é um livro bastante didático para quem quer aprender um pouco mais sobre essa questão de tributação, né? Fala um pouco mais sobre essa obra, como ela pode ajudar os gestores de farmácia hoje a entenderem, a emergirem nesse mercado e não terem prejuízos com a tributação. Então você que está me assistindo, é o seguinte, quando você vai começar a entender o negócio, você precisa entender de lucro. Para entender no lucro no Brasil, qual o lucro que o seu produto vai dar, o que é o princípio? Você tem que entender quanto que sobra. Mas quanto que sobra está ligado ao ICMS, PIS/COFINS, IPI, substituição tributária, preço de compra, preço fábrica, repasse, desconto. Então tudo isso são variáveis que vão compor e vão definir se você vai ter lucro ou não. Então não tem saída, gente. Você que é dono de negócio, você tem que estudar todas essas variáveis. Só que eu demorei anos e anos para conseguir entender. Eu lembro até da minha trajetória, eu ia perguntar para um cara que entendia de IPI, outro de PIS e COFINS. Além de caro, demorou. E aí nesse livro a gente conseguiu reunir tudo de forma bem didática para a pessoa passo a passo ir subindo os degraus do conhecimento. Então você consegue entender NCM, PIS, COFINS, ICMS, como funciona. E além de tudo, os simuladores carregam junto com ele vários simuladores em Excel. Com QR Code, né? E com QR Code. Você põe ali no QR Code e assiste um vídeo explicativo daquele tema. Então é quase um treinamento. Então não tem desculpa, tá?
Não tem desculpa para quem fala assim, eu acho complexo. O livro está aí, os conceitos estão aqui, os simuladores também. Então, quem quiser adquirir, vai ser uma ótima forma. Fala o nome do livro pra gente, Giovanni. É um livro focado em formação de preço de venda mais tributação. Então, você vai aprender tudo isso na prática e vai ajudar você a ter mais lucro. Perfeito, perfeito, Giovanni. Muito obrigada pela sua participação. A gente finaliza aqui a entrevista com o Giovanni. Se vocês ficaram com alguma dúvida sobre tributação e medicamentos, aconselho vocês a, de fato, adquirirem o livro de Giovanni, que é uma aula sobre esse assunto. E espero encontrar vocês aqui nas nossas próximas entrevistas pelo Guia da Farmácia. Muito obrigada!